Lapidado para servir, de João Menezes Essa, capítulo 2, estudo Um passo para meia-noite. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Essa profecia está se cumprindo ao pé da letra em nossos dias, cristãos hoje. Muitos estão nas igrejas sem nenhum compromisso com o nome que carregam. Para essas pessoas, pouco importa as palavras do Senhor Jesus em Mateus 25:30. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. O grande erro para toda essa tragédia foi o ensinamento de que Jesus vai levar todos diretamente para o céu, sem passar pelo crivo do julgamento do tribunal de Cristo, registrado em 2 Coríntios 5:10, Mateus 5:26 e Mateus 25:30. Por causa disso, criou-se uma liberdade desenfreada e o resultado não poderia ser outro. Irmãos, o que está acontecendo? Será que não é falta de disciplina que a Bíblia se refere em Hebreus 12:8? Mas se está sem disciplina, então sois filhos de prostituição. A palavra nos revela que só os bastardos vivem sem disciplina. Não é exatamente isto que está acontecendo? Será que perdemos a sensibilidade na palavra? Os escândalos não incomodam mais? Vivemos numa época sem critérios. O que vamos fazer? Onde vamos parar com tamanha carnalidade? A renúncia foi banida de muitas igrejas. A filosofia maligna de que tudo é normal se tornou a peste que devasta vidas que deveriam estar no altar de Deus. Que vergonha vivemos neste final de século. Cada um tenta moldar o Cristo que melhor se encaixa ao seu modo de pensar. O clamor do Mestre no Sermão da Montanha, onde ele colocou a renúncia como base, ficou para trás, dando lugar à filosofia maldita de que Deus só quer o coração. Não incomodamos mais, o mundo não quer nada nosso, mas nós estamos dizendo que precisamos nos adaptar a ele. Quando pregamos que Cristo transforma, o mundo ri e pergunta: onde está a prova disso? Se os cristãos do tempo de Nero pudessem, certamente ficariam pasmados de ver a igreja de hoje. Com muita razão, Cristo exclamou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O ponteiro do relógio de Deus está chegando à meia-noite de Mateus 25:6. E os cristãos estão desapercebidos, tão desapercebidos que o tic-tac do Todo-Poderoso parece nada dizer. Precisa levantar cristãos que não temem levantar a sua voz e clamar. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Muitos incrédulos que de um modo ou de outro creem na Bíblia não se recusam nem dizer que ela precisa ser adaptada ao mundo de hoje. Para nossa vergonha, não podemos negar que até mesmo alguns dos nossos pegam carona em tão fútil ideia. Se fosse um homem, como o presidente dos Estados Unidos, que escrevesse esta mensagem, talvez ela repercutisse mais. Queremos dizer, entretanto, que apesar da pequenez do seu autor, ela é um recado dos céus. O Cristo, que é o Senhor da Igreja, ensinou que existe apenas uma maneira de segui-lo: a cruz. Lucas 14:27. Mas os homens criaram duas: o conservadorismo e o liberalismo. Os seguidores das duas correntes não têm tempo de ouvir o tic-tac do Senhor, pois estão sempre brigando no afã de defender a sua tese. E como isso é lamentável! Enquanto tudo isso acontece, o mal avança, cresce e se expande, ficando o Evangelho de Cristo para trás. Esta situação, mas nunca imaginamos que estivéssemos tão ruins. Você, meu irmão, que está lendo esta mensagem, faça alguma coisa, pregue, ensina, escreva, põe seu talento para funcionar. Se calarmos, você sabe muito bem o que poderá acontecer. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. As palavras do Senhor Jesus estão se cumprindo ao pé da letra nesses últimos dias. A frieza espiritual dos nossos dias revela que a profecia de Cristo denuncia o tempo do fim.
Entre os próprios cristãos, o assunto predominante não tem sido a volta de Cristo. O que predomina nas conversações entre os cristãos são coisas alusivas ao comércio, futebol, crise, política e coisas do gênero. Constatamos com isso que mais uma vez as profecias de Cristo caem sobre os seus próprios filhos. É evidente que existem muitos cristãos consagrados que buscam a Deus, que se integram na obra e que dão vivo testemunho do Evangelho do Senhor. Mas não podemos negar que o número daqueles que não levam as palavras de Cristo a sério é assustadoramente maior. O nosso problema está em não querermos ver o nosso próprio erro. Gostamos de pregar muito sobre Apocalipse 3:20 para os não-cristãos, mas a ordem divina está nos dizendo que essa mensagem é para os desapercebidos da igreja, pois essa carta foi enviada aos cristãos da igreja de Laodiceia. Comprove isso em Apocalipse 3:14. Quantas vidas cristãs que nenhuma sensibilidade têm às mensagens que ouvem. A exemplo dos cristãos de Laodiceia, muitos hoje fazem vista grossa a quase tudo que ouvem da palavra. Como estamos precisando ouvir o tic-tac do relógio divino? Será que as benditas palavras de Cristo em Mateus 24:37 não dizem nada aos ouvidos dos cristãos? Por que tanta frieza espiritual? Onde está a crença dos cristãos na palavra profética? Estamos chegando ao 2º milênio do nascimento do Senhor Jesus. 20 séculos se passaram e ainda não chegamos à estrutura da plenitude de Cristo. Se Jesus voltar amanhã, o que será de nós? Muitos estão preocupados com mensagens sobre os problemas sociais e questões doutrinárias. Isso não seria errado se não tivessem substituído os ensinamentos sobre a iminente volta de Cristo. O clamor do Mestre em Mateus 25:6 perdurará para sempre nos ouvidos da sua igreja. Só resta aos cristãos darem ouvidos ao contundente apelo do Divino Mestre. Estamos a um passo para a meia-noite, tão profundamente profetizada pelo Senhor no Evangelho. Preparemo-nos ainda hoje. Tiremos do nosso meio as contendas, as divisões, o ciúme, o orgulho, a maledicência, o ódio do irmão e vivamos hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Temos absoluta certeza que o nosso Pai Celestial está muito triste com tudo o que tem acontecido com seus filhos neste final de milênio. Uma das coisas que estamos precisando muito nestes últimos dias, nossos irmãos, precisamos pedir perdão ao Senhor por tudo que falamos contra Ele, pois sabemos que tudo que falamos de qualquer irmão, falamos do próprio Cristo. Veja isso em Atos 9:5. O que mais tem ferido ao Senhor nestes últimos dias é a questão doutrinária, pois cada um tenta ensinar que sua igreja é a melhor. E isso é feito sem nenhum entendimento, pois sabemos que cristãos não têm igreja, ela é do Senhor Jesus. Nós sim é que somos a sua igreja. Se cada um tem o seu modo de servir ao Senhor, que sirva, mas nenhum de nós temos o direito de criticar o outro só porque serve a Deus de maneira diferente da nossa. Milhões de cristãos vão ter que acertar contas com Deus no tribunal de Cristo, registrado em 2 Coríntios 5:10, pelo fato de terem ferido outros filhos de Deus, desprezando-os pelo seu modo de servir ao Senhor. Acertamos contas com Deus ainda hoje, a fim de que à meia-noite o Cristo não nos apanhe de surpresa. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o assunto que mais o levou a profetizar foi a sua segunda vinda. Vejamos quanta mensagem ele deu sobre o final dos tempos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ficai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o achar fazendo assim. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E etc. Apesar de tanto clamor do Divino Mestre, pouco caso se tem feito de suas palavras nesse sentido. Quanto aviso, quanto grito de alerta o Senhor deixou para os seus filhos. À medida que o ponteiro do relógio divino avança, é como se Cristo gritasse mais alto: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora.
Mateus 25:13. E nós, o que estamos fazendo? Como nos comportamos em relação às profecias finais? O que temos feito para anunciar as últimas palavras de Cristo, alusivas ao fim dos tempos? Em Marcos 13:12, vemos um dos grandes sinais do tempo do fim. Um irmão entregará a morte ao seu irmão. Como é triste saber que essa profecia tem se cumprido em nossos irmãos hoje. É lamentável a maneira discriminada como alguns cristãos tratam outros irmãos de grupos diferentes. Sabemos que as leis de nosso país punem com rigor o crime do racismo, tanto é que esse é um crime inafiançável. Lamentavelmente, há ainda muitos irmãos que praticam o racismo, não no que se refere à cor, mas à própria fé. É uma vergonha para nós que temos nas mãos a Bíblia, em cujas páginas está escrito que devemos amar uns aos outros. Parece que somos vários grupos inimigos lutando um contra o outro. Todo aquele que discrimina seu irmão, só porque o mesmo cultua a Deus de modo diferente, não perde por esperar o acerto de contas no glorioso tribunal de Cristo. Prezados irmãos, o Senhor Jesus está contando comigo e com você para desmancharmos tudo aquilo que está impedindo a sua vinda. Estamos às portas das comemorações do 2º milênio do nascimento de Cristo. 2000 anos depois, seria muita falta de Deus se ainda alimentássemos a vergonhosa discriminação entre os filhos do Todo-Poderoso. Eu e você somos responsáveis pela propagação da verdadeira paz entre todos os irmãos. Depois de ler esta mensagem, você não é mais inocente de que o Senhor está conclamando-lhe para tal coisa. Sabemos, pela palavra de Deus, que muitos líderes cristãos deveriam se levantar para a propagação da união no meio do povo de Deus. Um Deus que abomina as contendas. Provérbios 6, 16 e 19. Quando estivermos em paz com todos os nossos irmãos das mais variadas denominações, aí podemos olhar para cima e clamar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4:18, após ter falado sobre os detalhes do arrebatamento da igreja, Paulo conclui dizendo as seguintes palavras: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você ler também do verso 13 ao 17, citado, há de ver que Paulo manda alegrarmos-nos uns com os outros com as palavras gloriosas da vinda de Cristo. Responda diante de Deus: isto tem acontecido? Que comentário fazemos àqueles irmãos que servem ao Senhor em outros grupos? Será que temos consolado nossos irmãos com palavras sobre a volta do Senhor? Irmãos, não nos calemos, anunciemos a paz, amemos os nossos irmãos sem nenhuma discriminação. Deus nos chamou para darmos frutos para o seu reino. Estamos a um passo da meia-noite. Preparemo-nos, pois, para o encontro com o Senhor.